A melhor professora de português do ensino médio de Campinas estava prestes a descobrir que seu aluno mais brilhante era filho do homem que havia destruído sua família 17 anos antes. Marina Alves Carvalho organizava as provas corrigidas sobre sua mesa quando notou, mais uma vez, a caligrafia impecável de João Pedro Silva na redação que acabará de avaliar com nota máxima. Era uma quinta-feira de março, com aquele calor úmido típico do interior paulista que fazia as janelas da escola estadual Professor Antônio Carlos embaçarem durante as aulas da tarde. O ventilador do teto girava preguiçosamente, criando uma brisa insuficiente que apenas movia os cabelos grisalhos de Marina enquanto ela contemplava, pela 100ª vez naquele semestre, o talento excepcional do garoto de 16 anos que se destacava em sua turma como um diamante em meio ao cascalho. Aos 42 anos, Marina havia dedicado 20 anos de sua vida à educação pública, transformando-se numa lenda silenciosa entre os corredores da escola. Seus alunos a respeitavam não apenas pela competência pedagógica, mas pela capacidade rara de enxergar potencial onde outros viam apenas rebeldia ou desinteresse. Havia algo em sua forma de ensinar que tocava profundamente os jovens, uma mistura de rigor intelectual e compreensão humana que nascia de experiências pessoais dolorosas que ela jamais compartilhava, mas que transpareciam na forma carinhosa como tratava cada estudante. João Pedro era diferente dos demais alunos que Marina havia conhecido em 2 décadas de magistério. Não apenas pela inteligência notável, mas pela maturidade precoce que transparecia em seus textos. Seus ensaios sobre literatura brasileira demonstravam uma compreensão da natureza humana que impressionava até mesmo professores universitários que Marina conhecia. Quando escrevia sobre injustiça social, suas palavras carregavam uma indignação genuína que sugeria experiências pessoais com desigualdade. Quando analisava personagens como Capitão ou Riobaldo, suas interpretações revelavam uma sensibilidade emocional rara em adolescentes. O garoto era órfão, criado pela avó numa casa humilde do Jardim Campos Elíseos, um dos bairros mais pobres da cidade. Chegava à escola todos os dias de ônibus, sempre com um uniforme impecável apesar das remendas discretas, carregando uma mochila surrada que protegia cuidadosamente os livros emprestados da biblioteca. Marina havia notado que ele frequentemente saltava o intervalo para estudar, e suspeitava que muitas vezes não almoçava por questões financeiras, embora sua dignidade natural impedisse qualquer oferta direta de ajuda. Durante os 6 meses em que João Pedro frequentara suas aulas, Marina havia desenvolvido um carinho especial pelo menino. Não era apenas piedade pela situação social dele, mas reconhecimento genuíno de um talento que merecia ser cultivado. Ela havia começado a emprestar livros da sua biblioteca pessoal, sugerindo leituras complementares, e até mesmo conversado discretamente com a coordenação sobre a possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos para que ele pudesse ingressar numa universidade particular. Mas naquela tarde de março, enquanto revisava as redações sobre os impactos da corrupção na sociedade brasileira, Marina sentiu uma inquietação estranha ao ler o texto de João Pedro. Não era a qualidade da escrita, como sempre, era impecável. Era algo mais sutil e perturbador, a forma específica como ele descrevia situações de injustiça, usando exemplos que pareciam curiosamente familiares, como se tivesse conhecimento íntimo de casos que ela própria conhecia bem demais. Uma das frases do ensaio a fez parar completamente: a corrupção não destrói apenas instituições públicas, mas famílias inteiras, deixando cicatrizes que atravessam gerações. Era uma observação madura demais para um adolescente, carregada de uma dor pessoal que ecoava estranhamente com experiências que Marina havia passado anos tentando esquecer. Enquanto o sol da tarde se filtrava pelas janelas da sala dos professores, Marina sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha, como se o universo estivesse sussurrando um aviso sobre algo que ela ainda não estava preparada para compreender. Se essa história está te tocando, deixe um like.
Marina Alves Carvalho havia conhecido a felicidade plena apenas uma vez na vida, durante 5 anos em que foi casada com Roberto Carvalho, um jovem jornalista investigativo cuja paixão pela verdade era tão intensa quanto o amor que sentia por ela. Casaram-se em 1998, quando Marina tinha 25 anos e acabará de se formar em letras pela Unicamp, sonhando em transformar a educação pública brasileira através da literatura. Roberto, 3 anos mais velho, trabalhava no jornal Correio Popular e estava construindo uma reputação sólida como repórter especializado em denúncias de corrupção municipal. A casa pequena que alugaram em Barão Geraldo abrigou os anos mais felizes da vida de Marina. Roberto chegava todas as noites com histórias fascinantes sobre suas investigações, enquanto ela corrigia provas de seus primeiros alunos numa escola estadual da periferia. Aos finais de semana, planejavam o futuro, queriam ter filhos, comprar uma casa própria, e Roberto sonhava em escrever um livro expondo os esquemas de corrupção que descobria nas suas reportagens. Em 2003, Roberto começou a investigar um esquema de superfaturamento na construção de creches municipais que envolvia o secretário de Obras de Campinas, Marcos Silva. Durante meses, coletou documentos, fotografias, gravações e depoimentos que comprovavam o desvio de milhões de reais que deveriam ter sido investidos na educação infantil de crianças carentes. A reportagem que estava preparando seria a mais importante de sua carreira, capaz de desmantelar toda uma rede de corrupção que operava há anos na prefeitura. Marina lembrava perfeitamente da noite em que Roberto chegou em casa eufórico, carregando uma pasta com as provas definitivas do esquema. Consegui, Marina! Tenho tudo o que preciso para derrubar esses vermes. As crianças pobres de Campinas finalmente terão as creches que merecem. Ela nunca mais o veria tão feliz quanto naquela noite de setembro, quando celebraram com uma garrafa de vinho barato e fizeram planos de usar o prêmio jornalístico que Roberto certamente ganharia para dar entrada numa casa própria. A tragédia aconteceu uma semana antes da publicação da reportagem. Roberto saiu de casa numa manhã de terça-feira para uma última verificação de dados na prefeitura e nunca mais voltou. Encontraram seu carro capotado numa estrada vicinal nos arredores de Campinas, com evidências forjadas de que ele havia perdido o controle devido ao excesso de velocidade. A investigação policial, conduzida de forma deliberadamente superficial, concluiu rapidamente que se tratara de acidente. As provas do esquema de corrupção desapareceram do carro e nunca foram recuperadas. Marina sabia que Roberto havia sido assassinado, mas não conseguiu provar. Marcos Silva compareceu ao funeral com uma coroa de flores e expressão solene, oferecendo condolências hipócritas que fizeram Marina vomitar de nojo no banheiro da capela. Nos meses seguintes, ela tentou desesperadamente continuar a investigação do marido, mas as fontes de Roberto se recusavam a falar, os documentos haviam desaparecido, e ela própria começou a receber ameaças anônimas sugerindo que parasse de fazer perguntas inconvenientes. A viuvez destruiu não apenas os sonhos de Marina, mas sua fé na justiça e na possibilidade de mudança social. Durante 2 anos, viveu numa depressão profunda que quase a matou. Perdeu o emprego, gastou todas as economias em advogados incompetentes, e chegou ao ponto de considerar suicídio como única forma de escapar da dor insuportável de saber que o assassino do marido continuava livre e poderoso. A recuperação veio lentamente, através da volta à sala de aula. Marina descobriu que ensinar era sua forma de honrar a memória de Roberto. Se não podia mais lutar diretamente contra a corrupção, pelo menos poderia educar uma nova geração para reconhecer e combater a injustiça. Canalizou toda a sua dor para formar jovens críticos e conscientes, acreditando que a educação era a única arma verdadeiramente eficaz contra sistemas corruptos. 17 anos depois da morte de Roberto,
Marina havia se tornado uma professora respeitada e querida, mas carregava dentro de si uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Marcos Silva havia prosperado, tornando-se uma das figuras políticas mais influentes de Campinas, enquanto ela vivia modestamente de seu salário de professora, sozinha num apartamento pequeno, tendo desistido para sempre da ideia de ter família própria. A descoberta aconteceu de forma completamente acidental, numa tarde de abril em que Marina organizava os documentos de matrícula dos alunos para o conselho de classe. Estava verificando as fichas quando chegou à pasta de João Pedro Silva, procurando informações sobre sua situação familiar para entender melhor suas necessidades especiais como aluno bolsista. O que encontrou a fez parar de respirar por um momento aterrorizante. Na seção Informações Familiares da ficha, estava listado como pai, Marcos Silva, nascido em 15 de março de 1965, profissão, empresário. A mãe, falecida em 2008, Carla Santos Silva. O responsável legal era listado como a avó paterna, Dona Conceição Silva, moradora do Jardim Campos Elíseos. As datas conferiam perfeitamente. João Pedro havia nascido em 2007, 2 anos antes da morte de Roberto, o que significava que Marcos Silva já tinha um filho quando ordenou o assassinato de seu marido. Marina sentiu como se o mundo tivesse desabado pela segunda vez em sua vida. As mãos tremiam violentamente enquanto segurava o papel, e ela precisou se apoiar na mesa para não desmaiar. O garoto que ela havia tomado sob sua proteção, em quem depositara tantas esperanças e carinho, era filho do homem que havia destruído sua vida. Durante 6 meses, havia estado educando, protegendo e amando o filho de seu pior inimigo sem saber. Mas a revelação trouxe também uma compreensão devastadora sobre a situação de João Pedro. Se ele era filho de Marcos Silva, um homem rico e poderoso, por que vivia na pobreza com a avó? Por que usava uniforme remendado e frequentemente passava fome? A explicação mais provável era aterrorizante. Marcos Silva havia abandonado completamente o filho, negando-se a assumir qualquer responsabilidade financeira ou emocional pela criança. Marina começou a conectar detalhes que antes pareciam coincidências. A maturidade precoce de João Pedro, sua compreensão profunda sobre injustiça social, a dor que transparecia quando escrevia sobre famílias destroçadas, tudo fazia sentido agora. O garoto era também uma vítima de Marcos Silva, abandonado pelo pai que escolhera a carreira política e respeitabilidade social sobre a responsabilidade paterna. Durante os dias seguintes, Marina observou João Pedro com uma intensidade nova e perturbadora. Procurava traços físicos que pudessem confirmar a paternidade, e gradualmente os encontrou: o formato específico dos olhos, a linha do maxilar, até mesmo alguns gestos inconscientes eram estranhamente similares aos do homem que ela havia visto no funeral de Roberto 17 anos antes. A semelhança estava lá, sutil mas inegável para quem soubesse o que procurar. O conflito interno que se instalou na mente de Marina era atormentador. Parte dela sentia uma raiva visceral ao olhar para João Pedro, vendo nele o sangue do assassino de Roberto. Mas outra parte, a professora que havia aprendido a separar crianças de suas origens, reconhecia que o garoto era completamente inocente dos crimes de seu pai. Mais que isso, João Pedro era também uma vítima, abandonado e rejeitado pelo mesmo homem que havia tirado tudo dela. A situação se tornou ainda mais complexa quando Marina percebeu que João Pedro não fazia ideia da verdadeira identidade de seu pai. Em conversas casuais durante os intervalos, o garoto referia-se ao pai como um homem que foi embora quando eu era pequeno ou alguém que minha avó disse que não prestava. Dona Conceição havia claramente protegido o neto da verdade sobre Marcos Silva, criando uma versão sanitizada da história familiar. Marina se encontrou numa encruzilhada moral impossível. Podia continuar fingindo ignorância, mantendo a relação professor-aluno como estava,
e simplesmente conviver com o conhecimento terrível que agora possuía. Ou podia usar a informação de alguma forma, talvez confrontar Marcos Silva sobre o abandono do filho, ou até mesmo revelar para João Pedro a verdade sobre sua paternidade. Mas havia uma terceira opção que começava a germinar silenciosamente em sua mente, uma possibilidade que a aterrorizava por sua própria natureza: usar João Pedro como instrumento de vingança contra Marcos Silva. O filho abandonado poderia se tornar a arma perfeita para destruir a reputação e a carreira do homem que havia assassinado Roberto. A ideia era sedutora e repugnante ao mesmo tempo. Marina havia passado 17 anos sonhando com justiça, e agora o destino colocará em suas mãos uma oportunidade de ouro para obtê-la. Mas usar um adolescente inocente como instrumento de vingança violaria tudo em que ela acreditava como educadora e ser humano. Enquanto observava João Pedro concentrado em seus estudos durante uma aula de literatura, Marina enfrentou a questão mais difícil de sua vida: seria capaz de sacrificar a inocência de seu melhor aluno para vingar a morte do homem que amara? Inscreva-se no canal para mais histórias. Nas semanas seguintes, Marina desenvolveu uma obsessão perigosa por descobrir mais detalhes sobre a vida de João Pedro e sua conexão com Marcos Silva. Começou a pesquisar discretamente sobre a família Silva, usando recursos da internet e até mesmo visitando cartórios para obter certidões públicas que pudessem revelar mais informações sobre o abandono do garoto pelo pai. O que descobriu intensificou ainda mais seu conflito interno. Marcos Silva havia se casado oficialmente em 2010 com uma socialite de família tradicional campineira, 3 anos após o nascimento de João Pedro. Nunca havia reconhecido legalmente o filho, que constava nos registros apenas como João Pedro Santos Silva, carregando o sobrenome materno intercalado com o paterno de forma que não estabelecia vínculo jurídico direto. Era uma estratégia calculada para manter a existência do garoto em segredo, protegendo a imagem pública de Marcos como homem de família respeitável. Marina descobriu também que Carla Santos, a mãe de João Pedro, havia morrido em circunstâncias suspeitas em 2008. Oficialmente, foi registrada como overdose acidental, mas vizinhos na época sussurravam sobre uma jovem que havia ameaçado expor publicamente o relacionamento com um político casado. Mais uma morte conveniente na trajetória de Marcos Silva, mais uma vida destruída para manter seus segredos bem guardados. A situação na escola começou a se complicar quando Marina percebeu que não conseguia mais tratar João Pedro com a naturalidade de antes. Seus elogios soavam forçados, sua atenção extra parecia calculada, e o garoto, com a sensibilidade típica dos adolescentes inteligentes, começou a notar que algo havia mudado no comportamento de sua professora favorita. "Professora Marina, fiz alguma coisa errada?", perguntou ele após uma aula em que ela havia sido particularmente fria ao devolver sua prova com nota máxima. A pergunta inocente atingiu Marina como uma punhalada, forçando-a a perceber como seu conhecimento estava envenenando a relação pedagógica que haviam construído. As complicações se intensificaram quando Marina soube que Marcos Silva seria o palestrante principal de um evento sobre ética na política que a escola organizaria no mês seguinte. A ironia era cruel. O assassino de Roberto viria falar sobre ética justamente na escola onde estudava o filho que ele havia abandonado. Marina sabia que João Pedro, como representante estudantil, estaria presente no evento e possivelmente até interagiria com o pai que não sabia ser seu pai. A perspectiva do encontro entre pai e filho despertou em Marina uma ideia perturbadora: poderia usar a ocasião para orquestrar algum tipo de confronto público. Imaginava-se revelando para a plateia lotada que o respeitável palestrante havia abandonado um filho brilhante que estava ali presente, destruindo sua reputação definitivamente diante de centenas de pessoas. Mas ao mesmo tempo, Marina lutava contra a voz da consciência que lhe dizia que qualquer ação assim destruiria também a vida de João Pedro.
O garoto não merecia ser exposto publicamente como filho bastardo de um político corrupto, não merecia ter sua privacidade violada e sua dignidade destroçada para satisfazer a sede de vingança de sua professora. O conflito se tornou ainda mais intenso quando João Pedro trouxe para Marina um texto que havia escrito sobre paternidade responsável, sem saber que estava tocando no nervo mais sensível possível. A ausência de um pai marca para sempre a vida de uma criança, escrevera ele. Mas às vezes, quem nos abandona nos faz um favor, porque nos obriga a encontrar força em nós mesmos. A maturidade do garoto ao lidar com o abandono paterno comoveu e atormentou Marina simultaneamente. João Pedro havia transformado sua dor em sabedoria, sua rejeição em determinação para ser uma pessoa melhor. Usar alguém assim como instrumento de vingança seria uma traição não apenas ao garoto, mas a todos os valores que Marina defendia como educadora. Marina começou a perceber que estava caminhando numa linha perigosa entre justiça e vingança, entre proteção e manipulação. Cada dia que passava com o conhecimento que possuía sobre a paternidade de João Pedro a forçava a tomar decisões sobre o que fazer com essa informação explosiva. Continuar em silêncio parecia covardia, agir precipitadamente poderia destruir uma vida inocente. A pressão psicológica se intensificou quando ela percebeu que estava perdendo o sono, desenvolvendo dores de cabeça constantes, e até mesmo considerando pedir transferência para outra escola apenas para escapar do dilema que a atormentava diariamente. A noite anterior ao evento com Marcos Silva foi a mais longa da vida de Marina. Ela passou horas em claro, alternando entre planos elaborados de vingança e momentos de lucidez em que reconhecia a monstruosidade de usar um adolescente inocente como arma contra seu próprio pai. Às 5 da manhã, havia tomado uma decisão que a aterrorizava tanto quanto a consolava: confrontaria Marcos Silva pessoalmente, sozinha, antes do evento público. Marina chegou à escola 2 horas mais cedo que o horário normal, sabendo que Marcos Silva faria uma visita prévia para testar o equipamento de som e conhecer o local da palestra. Posicionou-se estrategicamente na sala dos professores, de onde podia ver a chegada dele sem ser notada, e aguardou com o coração disparado e as mãos suando frio. Quando Marcos Silva entrou na escola acompanhado da diretora, Marina sentiu como se 17 anos de dor reprimida explodissem simultaneamente em seu peito. Ele estava mais velho, com cabelos grisalhos e rugas que não existiam na época do funeral de Roberto, mas a arrogância em seu porte permanecia intacta. Vestia um terno caro, carregava uma pasta de couro importado, e sorria com a falsa cordialidade típica de políticos acostumados a enganar multidões. Marina esperou que ele terminasse os preparativos técnicos e ficasse sozinho por alguns minutos no auditório. Então, respirou fundo e entrou, fechando a porta atrás de si com um clique que ecoou como um tiro no ambiente vazio. Marcos Silva, disse ela, sua voz saindo mais firme que esperava. Nós precisamos conversar. Ele se virou, claramente irritado pela interrupção, mas sua expressão mudou quando a viu aproximar-se. Havia algo na postura de Marina, na intensidade de seu olhar, que o alertou instintivamente para o perigo. Desculpe, senhora, mas não a conheço, respondeu ele, tentando manter o tom cortês do político experiente. Se tem alguma questão a tratar, pode falar com minha assessoria. Marina Alves Carvalho, disse ela, parando a 3 metros dele. Viúva de Roberto Carvalho, jornalista do Correio Popular. Assassinado em 2003 quando investigava seus esquemas de corrupção na Secretaria de Obras. A máscara de cordialidade desapareceu instantaneamente do rosto de Marcos Silva. Seus olhos se estreitaram, e Marina pôde ver o cálculo frio de um homem acostumado a eliminar ameaças à sua posição. Não sei do que está falando, disse ele, mas sua voz havia perdido toda a naturalidade. Roberto Carvalho morreu num acidente de carro. Caso encerrado há mais de uma década.
Você sabe exatamente do que estou falando, respondeu Marina, dando mais um passo em sua direção. E eu sei que você tem um filho. João Pedro Silva. 16 anos. Um dos meus melhores alunos. Abandonado por você como se fosse lixo. A menção ao nome de João Pedro teve o efeito de uma bomba. Marcos Silva empalideceu visivelmente, suas mãos tremeram quase imperceptivelmente, e Marina soube que havia acertado no nervo mais sensível possível. O que você quer? Perguntou ele, abandonando completamente a farsa da cordialidade. Marina percebeu que havia chegado ao momento decisivo. Podia chantagear Marcos Silva, exigir dinheiro, reconhecimento público de paternidade, ou qualquer forma de reparação pelos crimes que ele havia cometido contra sua família e a de João Pedro. Podia ameaçá-lo com exposição pública, destruindo sua carreira política da mesma forma como ele havia destruído a vida de Roberto. Mas quando abriu a boca para responder, as palavras que saíram a surpreenderam tanto quanto a ele. Eu quero que você assuma a responsabilidade pelo seu filho. João Pedro é brilhante, tem potencial para transformar este país de forma positiva, e está sendo desperdiçado na pobreza enquanto você vive no luxo às custas do dinheiro que roubou. Você vai garantir que ele tem acesso à melhor educação possível, ou eu vou contar para o mundo inteiro quem você realmente é? Marcos Silva encarou por um longo momento, avaliando suas opções. Marina podia ver que ele estava calculando riscos, pesando consequências, tentando encontrar uma forma de eliminar mais uma ameaça à sua existência privilegiada. Era exatamente neste momento que a porta do auditório se abriu, e João Pedro entrou, carregando uma pilha de cadeiras para a organização do evento. O silêncio que se instalou no auditório foi ensurdecedor. João Pedro parou abruptamente na entrada, percebendo imediatamente a tensão elétrica que pairava entre os dois adultos. Marina sentiu como se o mundo tivesse congelado. Ali estava ela, face a face com Marcos Silva, enquanto o filho abandonado de ambos os observava sem compreender a magnitude do que estava presenciando. Desculpa, professora Marina, disse João Pedro, claramente desconfortável com a atmosfera carregada. Não sabia que tinha alguém aqui. Posso voltar depois para arrumar as cadeiras. Marcos Silva aproveitou a interrupção para recuperar parte de sua compostura, mas Marina notou como seus olhos fixaram-se no rosto do garoto com uma intensidade perturbadora. Pela primeira vez em 16 anos, pai e filho estavam no mesmo ambiente, separados por apenas alguns metros de distância e décadas de mentiras cuidadosamente construídas. Não, João Pedro, pode entrar, disse Marina, sua voz tremendo ligeiramente. Na verdade, talvez seja melhor você ouvir o que estávamos conversando. Marcos Silva fuzilou com o olhar, claramente percebendo que Marina estava à beira de uma revelação que poderia destruir todos os segredos que ele havia guardado tão zelosamente. Professora, com todo respeito, assuntos administrativos não devem envolver estudantes. Mas João Pedro havia herdado mais do que apenas os traços físicos do pai. Possuía também uma intuição aguçada que o alertava quando adultos estavam escondendo informações importantes. Professora Marina, está tudo bem? A senhora parece diferente. Foi nesse momento que Marina tomou a decisão mais corajosa e aterrorizante de sua vida. Olhou diretamente nos olhos de João Pedro e disse: João Pedro, este homem é seu pai. Marcos Silva. O político que abandonou você e sua mãe, e que mandou matar meu marido quando ele tentou expor sua corrupção. O impacto da revelação foi devastador. João Pedro deixou cair as cadeiras que carregava, o barulho metálico ecoando pelo auditório como uma sentença final. Seu rosto perdeu toda a cor, e ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na parede mais próxima. Isso não pode ser verdade, sussurrou o garoto,
seus olhos saltando entre Marina e Marcos Silva. Minha avó sempre disse que meu pai era só alguém que não prestava e foi embora. Marcos Silva tentou uma última manobra desesperada. Garoto, essa mulher está claramente transtornada. Não acredite em nada que ela está dizendo. Eu nunca te vi na vida. Mas a negação veio tarde demais. João Pedro havia passado a vida inteira se perguntando sobre sua paternidade, e agora que via Marcos Silva de perto, reconhecia traços físicos inegáveis. A forma dos olhos, o formato da boca, até mesmo alguns gestos inconscientes eram espelhos genéticos que não podiam ser negados. É verdade, disse João Pedro, não como pergunta, mas como constatação devastadora. Eu posso ver, nós somos parecidos. Você é meu pai e me abandonou. A confissão involuntária de João Pedro selou o destino de todos os presentes. Marcos Silva percebeu que sua estratégia de negação havia falhado completamente. Marina viu que sua revelação havia causado exatamente o tipo de dano emocional que temia infligir ao garoto. E João Pedro enfrentou a realização de que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Por quê? Perguntou João Pedro, suas palavras carregadas de uma dor que fez o coração de Marina se despedaçar. Por que você me abandonou? O que eu fiz de errado? Marcos Silva não respondeu. Ao invés disso, pegou sua pasta e caminhou em direção à porta, claramente tentando escapar da situação que havia fugido completamente de seu controle. Você não vai embora, disse Marina, bloqueando sua passagem. Não desta vez. Você vai explicar para seu filho por que ele cresceu na pobreza enquanto você enriquecia com dinheiro roubado. Mas Marcos Silva empurrou bruscamente para o lado e saiu do auditório, deixando Marina e João Pedro sozinhos com os destroços emocionais de 17 anos de segredos finalmente expostos. João Pedro desabou numa das cadeiras que havia derrubado, cobrindo o rosto com as mãos enquanto tentava processar a magnitude das revelações que havia acabado de receber. Marina se aproximou hesitantemente, percebendo que em seu desejo de confrontar Marcos Silva, havia ferido profundamente o garoto que mais amava proteger. Nos minutos que se seguiram à fuga de Marcos Silva, Marina enfrentou a consequência mais dolorosa de sua decisão, consolar o garoto cuja vida havia acabado de virar de cabeça para baixo. João Pedro permanecia sentado, tremendo silenciosamente, enquanto processava não apenas a identidade de seu pai, mas também a revelação de que Marina havia perdido o marido por causa deste mesmo homem. Professora, disse ele finalmente, erguendo os olhos vermelhos para encará-la. A senhora me odeia? Por eu ser filho dele. A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Durante semanas, ela havia lutado contra exatamente esse sentimento, e agora via o quanto sua luta interna havia ferido o garoto que considerava seu melhor aluno. Não, João Pedro. Nunca. Você não tem culpa de nada do que seu pai fez, respondeu ela, sentando-se ao lado dele. Na verdade, eu te amo como se fosse meu próprio filho. Foi por isso que não consegui ficar em silêncio vendo você sofrer por causa do abandono dele. Foi então que Marina contou toda a verdade para João Pedro. Falou sobre Roberto, sobre a investigação que custou sua vida, sobre os 17 anos que ela havia passado sonhando com justiça. Explicou como descobrir a paternidade através dos documentos escolares, e como havia lutado contra o impulso de usá-lo como instrumento de vingança. Eu pensei em fazer coisas terríveis, confessou Marina, lágrimas escorrendo por seu rosto. Pensei em usar você para destruir ele publicamente. Mas percebi que isso faria de mim o mesmo tipo de pessoa que ele é, alguém disposta a machuciar inocentes para conseguir o que quer. João Pedro ouviu tudo em silêncio, sua maturidade precoce o ajudando a compreender não apenas os fatos, mas também o conflito moral que Marina havia enfrentado.
Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por longos minutos antes de falar. Minha mãe morreu mesmo de overdose? Perguntou ele finalmente. Marina hesitou, mas decidiu que já havia mentiras demais na vida do garoto. Eu não sei com certeza, mas suspeito que não. Sua mãe estava ameaçando expor o relacionamento com Marcos Silva. Ele tem um histórico de resolver problemas de forma permanente. A implicação atingiu João Pedro como um tsunami emocional. Não apenas havia sido abandonado pelo pai, mas possivelmente também havia perdido a mãe por causa da covardia e crueldade do mesmo homem. Durante as semanas seguintes, a situação se desdobrou de formas que nenhum dos envolvidos havia previsto. Marcos Silva cancelou a palestra e desapareceu de Campinas temporariamente, mas a história começou a vazar através de fontes na escola. A revelação de que um político respeitado havia abandonado um filho brilhante que vivia na pobreza criou um escândalo que se espalhou rapidamente pelas redes sociais e mídia local. João Pedro se tornou involuntariamente o centro de uma tempestade midiática. Jornalistas tentavam entrevistá-lo, ativistas sociais o transformavam em símbolo de paternidade irresponsável, e políticos de oposição usavam sua história para atacar Marcos Silva. Marina percebeu com horror que sua tentativa de proteger o garoto havia resultado em exatamente o tipo de exposição pública que tanto temia. Mas João Pedro demonstrou uma força de caráter que surpreendeu a todos. Ao invés de se esconder ou buscar vingança, ele canalizou sua dor em ação construtiva. Escreveu um ensaio poderoso sobre paternidade responsável que foi publicado em vários jornais, usou sua nova visibilidade para defender outras crianças abandonadas, e se tornou porta-voz de organizações que lutavam pelos direitos de famílias monoparentais. Eu não vou deixar que a covardia dele defina quem eu sou, declarou João Pedro numa entrevista que comoveu todo o país. Ele me abandonou, mas isso me fez mais forte. Agora eu sei exatamente o tipo de pai que nunca serei. Marcos Silva tentou controlar os danos através de sua assessoria de imprensa, mas a história havia ganhado vida própria. Uma investigação jornalística liderada por antigos colegas de Roberto trouxe à tona novos detalhes sobre seus esquemas de corrupção, e o Ministério Público abriu inquérito para investigar tanto os crimes financeiros quanto as circunstâncias suspeitas da morte de Carla Santos. 6 meses após a confrontação no auditório, Marcos Silva foi preso em uma operação da Polícia Federal. As provas contra ele incluíam não apenas corrupção e lavagem de dinheiro, mas também evidências de que havia ordenado o assassinato de Roberto e, possivelmente, de Carla Santos. A justiça que Marina buscará durante 17 anos finalmente chegou, mas de uma forma que ela jamais havia imaginado. João Pedro, com uma bolsa integral conseguida através da mobilização popular que sua história havia gerado, ingressou no curso de Direito numa das melhores universidades particulares de São Paulo. Seu objetivo era claro, especializar-se em direitos da criança e combate à corrupção, transformando sua experiência pessoal em ferramenta para proteger outros jovens vulneráveis. Marina se aposentou antecipadamente da escola pública e aceitou um convite para lecionar numa universidade, onde desenvolveu pesquisas sobre o impacto da educação no combate à corrupção social. Ela e João Pedro mantiveram uma relação próxima, não mais apenas de professora e aluno, mas de duas pessoas unidas pela dor compartilhada e pela determinação de transformar tragédia em propósito. A casa de Marina em Campinas ganhou um quarto adicional que servia como refúgio para João Pedro nos fins de semana e feriados. Era ali que eles conversavam sobre Roberto, sobre os planos do garoto para o futuro, e sobre como o amor pode florescer mesmo nos solos mais áridos da injustiça humana. Dona Conceição, a avó de João Pedro, revelou que sempre soubera da verdadeira identidade do pai, mas havia escolhido proteger o neto da verdade dolorosa. Preferi que ele crescesse sem pai a crescer sabendo que o pai era um assassino, explicou ela.
Mas agora vejo que esconder a verdade só causou mais dor. 3 anos depois, quando Marcos Silva foi condenado a 87 anos de prisão por corrupção, formação de quadrilha e duplo homicídio, João Pedro estava presente no tribunal. Não para testemunhar contra o pai ou buscar vingança, mas para representar todas as crianças que haviam sido abandonadas por pais covardes e egoístas. A justiça não apaga a dor, disse ele aos repórteres após a sentença. Mas nos dá a certeza de que o mal não permanece impune para sempre. Minha mãe e o marido da professora Marina finalmente podem descansar em paz. Marina, sentada na primeira fila do tribunal, chorou pela primeira vez desde a morte de Roberto, não lágrimas de dor, mas de alívio e orgulho. O garoto que ela havia inicialmente visto como filho de seu inimigo havia se tornado o filho que nunca tivera, e juntos haviam provado que o amor pode triunfar sobre até mesmo os legados mais sombrios da maldade humana. A transformação de João Pedro de garoto abandonado em símbolo nacional de superação criou ondas de mudança que se espalharam muito além de Campinas, inspirando uma geração inteira de jovens brasileiros a confrontar adversidades com dignidade e propósito. Sua história se tornou material de estudo em escolas de todo o país, demonstrando como educação de qualidade e apoio adulto podem quebrar ciclos destrutivos de abandono familiar e corrupção social. A relação entre Marina e João Pedro evoluiu para algo único e profundamente alien para ambos. Ela encontrou no garoto o filho que havia perdido quando Roberto foi assassinado, enquanto ele descobriu na professora a figura parental presente e amorosa que sempre desejara ter. Durante as férias universitárias, João Pedro trabalhava como voluntário na escola onde Marina lecionara, inspirando outros alunos em situações vulneráveis a acreditar em seu próprio potencial. O impacto na educação pública foi transformador. A metodologia Marina João Pedro, como passou a ser conhecida, enfatizava a importância de professores conhecerem profundamente a realidade familiar de seus alunos, não para julgar, mas para oferecer apoio direcionado. Dezenas de outros casos de crianças brilhantes vivendo em situações precárias foram identificados e receberam apoio semelhante ao que João Pedro havia recebido. Dona Conceição, inicialmente receosa com a exposição pública da família, gradualmente passou a se orgulhar da coragem do neto. Ele transformou nossa vergonha em força, disse ela numa entrevista emocionante. Marcos Silva tentou apagar nossa existência, mas João Pedro provou que somos dignos de respeito. A senhora simples se tornou uma defensora eloquente dos direitos de avós que criam netos abandonados pelos pais. A investigação que levou à condenação de Marcos Silva revelou uma rede de corrupção ainda mais extensa do que Roberto havia descoberto em 2003. Outros políticos e empresários foram presos, milhões de reais desviados foram recuperados e direcionados para a construção das creches que deveriam ter sido feitas décadas antes. As crianças pobres de Campinas finalmente receberam a educação infantil que Roberto havia tentado garantir com sua vida. A família de Roberto, que havia se afastado de Marina após a morte dele por considerarem sua busca por justiça uma obsessão doentia, se reaproximou quando perceberam que sua persistência havia sido completamente justificada. Os pais idosos de Roberto, que morreram acreditando que o filho havia sido vítima de um acidente, foram postumamente honrados numa cerimônia onde Marina e João Pedro plantaram uma árvore em sua memória. O curso de Direito de João Pedro se tornou uma jornada de excelência acadêmica que chamou a atenção nacional. Professores universitários comentavam que nunca haviam tido um aluno com motivação tão clara e propósito tão definido. Ele fundou um grupo de estudos sobre direitos da criança e responsabilidade parental que se espalhou por várias universidades brasileiras. Marina recebeu reconhecimentos educacionais importantes, incluindo o Prêmio Professor do Ano concedido pelo Ministério da Educação, mas sempre fazia questão de dividir qualquer honra com João Pedro. Ele me ensinou que ser professor vai muito além de ensinar conteúdos, dizia ela.
É sobre reconhecer potencial humano onde outros veem apenas problemas sociais. A história inspirou documentários, livros e até mesmo uma minissérie televisiva que mostrou como uma professora determinada e um aluno corajoso puderam desafiar sistemas de poder aparentemente intocáveis. Mais importante que o entretenimento, essas produções educaram o público sobre sinais de abandono infantil e importância do engajamento docente na vida dos estudantes. Organizações de combate à corrupção adotaram João Pedro como embaixador jovem, reconhecendo que sua história demonstrava como crimes contra a sociedade afetam gerações inteiras. Sua capacidade de falar sobre temas complexos com clareza e emoção genuína o tornava um porta-voz poderoso para causas de justiça social. A transformação mais profunda, porém, aconteceu na própria percepção de Marina sobre o propósito de vida. Durante 17 anos, ela havia vivido definida pela tragédia e pela sede de vingança. João Pedro ajudou a descobrir que seu verdadeiro legado não seria punir Marcos Silva, mas formar jovens capazes de construir um mundo mais justo. 5 anos após a condenação de Marcos Silva, Dr. João Pedro Santos Silva se formou em Direito com a maior média da história de sua universidade e foi aceito com bolsa integral no mestrado em Direitos Humanos de uma prestigiosa instituição internacional. Sua tese de conclusão, intitulada Do Abandono à Advocacia, Como a Educação Transforma Vítimas em Agentes de Mudança, se tornou referência acadêmica mundial sobre o poder transformador da educação humanizada. Marina, agora com 47 anos, havia se tornado uma das mais respeitadas pesquisadoras em educação inclusiva do Brasil. Seu instituto de pesquisa, financiado parcialmente com recursos recuperados dos esquemas de corrupção de Marcos Silva, desenvolvia metodologias para identificar e apoiar estudantes em situações de vulnerabilidade familiar. A Fundação Roberto Carvalho atendia milhares de crianças anualmente, provando que o sonho do jornalista assassinado continuava vivo através da educação. A cerimônia de colação de grau de João Pedro foi um evento nacional. Compareceram autoridades educacionais, representantes de organizações de direitos humanos, e centenas de professores de escolas públicas que haviam sido inspirados pela metodologia desenvolvida por Marina. Quando João Pedro subiu ao pódio para discursar como orador da turma, suas primeiras palavras ecoaram por todo o país através da transmissão ao vivo. Há 5 anos, eu era apenas um garoto pobre que não conhecia a identidade de seu pai. Hoje, sei que sou filho de 2 assassinos, Marcos Silva, que gerou meu corpo, e a sociedade corrupta que mata sonhos de crianças todos os dias. Mas também sei que sou filho de Marina Carvalho, que me ensinou que educação é a arma mais poderosa contra a injustiça, e filho da memória de Roberto Carvalho, que morreu defendendo o direito de crianças como eu terem um futuro melhor. O discurso se tornou viral, sendo traduzido para dezenas de idiomas e usado em conferências internacionais sobre educação e direitos da criança. João Pedro provou que era possível quebrar ciclos de corrupção familiar através do conhecimento e do apoio de educadores comprometidos com a transformação social. Marina estabeleceu uma tradição que se espalhou por escolas de todo o Brasil, o Dia do Potencial Oculto, quando professores dedicavam tempo especial para identificar talentos negligenciados entre seus alunos mais vulneráveis. A data escolhida foi 15 de setembro, aniversário da morte de Roberto, transformando um dia de luto em celebração da esperança educacional. Marcos Silva, cumprindo pena em regime fechado, tentou algumas vezes estabelecer contato com João Pedro através de advogados. Todas as tentativas foram educadamente recusadas. Meu pai verdadeiro é o legado que minha professora Marina construiu em minha vida, declarou João Pedro numa entrevista. Marcos Silva foi apenas um doador de esperma que escolheu ser doador de dor. A história inspirou uma geração inteira de professores a ver além das circunstâncias socioeconômicas de seus alunos. Centenas de casos João Pedro foram identificados e apoiados em escolas brasileiras,
Crianças brilhantes que viviam em situações precárias mas possuíam potencial extraordinário quando recebiam atenção e apoio adequados. Dona Conceição, orgulhosa do neto que se tornará advogado, continuou morando na mesma casa humilde do Jardim Campos Elíseos, mas agora recebia visitas constantes de estudantes e pesquisadores interessados em entender como uma avó simples havia conseguido criar um futuro líder nacional. Amor e disciplina, era sempre sua resposta. E muita fé que Deus não abandona quem luta honestamente. João Pedro abriu seu próprio escritório especializado em direitos da criança, oferecendo serviços gratuitos para famílias carentes. Casos de abandono paternal, negligência familiar e exploração infantil se tornaram sua especialidade. Sua reputação cresceu rapidamente, não apenas pela competência técnica, mas pela capacidade única de compreender profundamente a dor de crianças rejeitadas por seus próprios pais. O legado mais duradouro da história foi demonstrar que heróis reais não nascem com poderes especiais, mas emergem quando pessoas comuns escolhem fazer a diferença na vida umas das outras. Marina, uma professora de escola pública, e João Pedro, um garoto abandonado, provaram que educação comprometida pode quebrar qualquer ciclo de injustiça, não importa quão poderoso seja o opressor. Suas vidas se entrelaçaram de forma permanente. Marina continuou sendo a mãe que João Pedro escolheu ter, enquanto ele se tornou o filho que ela havia perdido quando Roberto foi assassinado. Juntos, transformaram dor em propósito, tragédia em esperança, e abandono em amor incondicional que se multiplica através de cada criança que tocam com sua dedicação educacional. Essa foi mais uma história que mostra como uma professora dedicada pode literalmente salvar vidas e mudar destinos. Às vezes, o maior ato de coragem é escolher amar ao invés de vingar, transformar dor em proteção, e usar a educação como arma contra a injustiça.